Olá, esse é o Saúde Black, um canal de saúde com enfoque nas questões raciais. Hoje nós vamos continuar falando sobre a nova variante do coronavírus. Primeiro eu gostaria de dizer para vocês que sim, foram confirmados aqueles 2 casos que estavam sendo investigados, certo? Temos 2 novos casos dessa nova variante no estado de São Paulo. Um é de uma mulher de 25 anos e outro é um homem de 34 anos. Ambos já estão se recuperando e passam bem. Gente, vamos continuar refletindo sobre a nova variante do coronavírus. Será que as vacinas são capazes de nos proteger o nosso organismo contra essa nova variante do coronavírus? Peguei a nova variante do coronavírus, e agora? Será que as vacinas que estão sendo produzidas são capazes de me proteger? Mas é claro que sim. Algumas vacinas têm 90% de eficácia, outras têm 94% a 95% de eficácia e outras têm 70% de eficácia. O que significa dizer que uma vacina tem 90% de eficácia? Significa dizer que a cada 100 pessoas que tomam a vacina, 90 estão protegidas. Úrsula, o que significa dizer uma vacina que tem 95% de eficácia? Significa dizer que a cada 100 pessoas que tomam a vacina, 95 estão protegidas. Ah, Úrsula, mas eu tenho algumas vacinas que têm apenas 70% de eficácia. Essas vacinas também são capazes de me proteger? Sim, porque já se sabe que mesmo que a vacina tenha uma proteção, digamos assim, menor, ela já é capaz de reduzir a letalidade. O que é a letalidade? É um índice que corresponde a mortes. Então, se uma vacina diminui a letalidade, ela tende a diminuir o número de mortes. Letalidade está ligado à morte. Essa vacina de 70% de eficácia já é capaz de fazer isso. Outra coisa importante. Mesmo uma vacina com 70% de eficácia, ela já é capaz de reduzir o número de casos graves. Reduzindo o número de casos graves, a gente reduz o número de internações. E é isso que os cientistas querem, diminuir o número de casos graves dessa doença. Com isso, diminui o número de internações. Diminuindo o número de internações, eu vou ter um mecanismo, eu vou ter muito mais respiro para poder atender as pessoas que vão ficando doentes, porque elas vão ficando doentes aos poucos, né? É preciso, aí cada vacina, posso trazer para vocês, tem um percentual diferente para o que a gente chama de imunidade de rebanho. Então, cada vacina vai ter um percentual, ela precisa ter aquele porcento, né? Para que ela proteja a tantos por cento de pessoas, existe esse cálculo, né? Da eficácia da vacina de tantos por cento, por exemplo, 90%, para proteger, vamos supor, 5.000 pessoas, tá? Existe esse cálculo, eu posso trazer mais para frente isso para vocês. Para que seja, né, para que vá sendo formada, né, essa imunidade de rebanho. Gente, desde que surgiu, então, em dezembro de 2019, né, e o novo coronavírus, ele já sofreu várias mutações. A mutação mais recente foi descoberta em setembro, lá na Inglaterra, certo? E aí, ela chegou em São Paulo, que a gente vai chamar da nova linhagem, como eu estava comentando com vocês, a B117 desse coronavírus, uma nova cepa do vírus. Acontece que essa mutação ocorreu numa parte muito pequenininha do vírus, apenas na proteína S, chamada de proteína Spike. E as vacinas que tem por aí no Brasil são capazes, certo, de nos proteger, são eficazes para nos proteger contra essa pequena mutação do coronavírus. Porque essas vacinas, certo, elas abrangem grandes partes do vírus. Então, se ocorre uma mutação pequena, é preciso que haja muitas mutações no mesmo vírus, nesse mesmo coronavírus, e que essas mutações sejam muitas ao longo do tempo para que comece a reduzir a eficácia da vacina, certo? Então, muitas são afetadas por essas regiões, certo?
Então, a vacina, o estudo foi tão bem feito, foi de todos os pesquisadores no eixo global, no mundo inteiro, que eles fizeram uma vacina capaz de atacar uma grande parte do vírus, uma grande quantidade do DNA viral, certo? Mesmo com as mutações. Porque essas mutações estão ocorrendo em regiões pequenas. Vocês entenderam? Se quiser, eu explico de novo. A vacina é capaz de combater e imunizar a população mundial contra a nova variante do coronavírus, porque a pesquisa foi feita para atacar esse vírus na sua amplitude, na sua totalidade, numa grande parte do seu genoma. Como mutou só uma parte pequena do genoma, a vacina ainda é eficaz. Então, eu devo tomar a vacina? Sim. Outra coisa importante, quanto maior a eficácia da vacina, mais ela vai te proteger. Mas isso não significa dizer que se chegar uma vacina no Brasil com 70% de eficácia, você também precisa tomar, porque ela vai te proteger contra o alto índice de letalidade e também isso vai fazer com que as equipes de saúde possam, tratar os doentes e tratando os doentes, porque o número de internações vai crescer de forma mais lenta, ou seja, uma vacina de 70% reduz o número de internações. Ai, mas que guria chata, ela repete várias vezes a mesma coisa. Sim, repito várias vezes a mesma coisa, porque o nosso cérebro também aprende por repetição. Eu chego a ser prolixa às vezes. Pessoal, e aí, essas mutações vão ocorrer ao longo do tempo, como eu estava falando, e a vacina vai ser eficaz. Os cientistas ainda não têm dados suficientes, para quantificar, o quanto que a vacina é protetora, mas sabe-se que, por exemplo, quando a gente vai falar de outra coisa que o pessoal pergunta muito, uma pessoa que já teve coronavírus, ela está protegida? Ela já formou uma imunidade? O que a ciência diz é que essa imunidade tende a durar cerca de 3 meses, Então, se você já teve coronavírus, não significa que você não tenha que continuar fazendo as medidas, que é uso de máscara, lavagem de mãos e não se aglomerar, certo? Quando a gente vai comparar o vírus da gripe comum com o coronavírus, sabe-se que o vírus da gripe comum, ele sofre mutações 2 vezes mais do que o coronavírus, tá? No caso do coronavírus, é preciso fazer um ajuste, Se for preciso fazer um ajuste, vamos supor assim, na pior das hipóteses, o coronavírus mutou muito. O coronavírus, ele muta mais lentamente do que o vírus da gripe comum, certo? Por isso que a gente toma a vacina da gripe todo ano, porque o vírus da gripe, ele muta muito rápido. Os vírus, eles têm uma capacidade de mutação. Quando a gente estudar vírus, quando a gente estudar o DNA viral, quando a gente estudar a célula humana, quando a gente estudar o DNA humano, quando a gente estudar RNA mensageiro, porque tudo isso vamos estudar aqui no Saúde Black, vocês vão entender um pouco melhor. Mas o que eu já posso dizer é que o vírus, ele muta muito rapidamente, o vírus da gripe. O coronavírus também sofre mutações, só que são mutações mais lentas. E essas mutações mais lentas, a vacina consegue exterminar ele, consegue combater ele, certo? E aí, caso, na pior das hipóteses, vamos supor, que o coronavírus mute muito, E aí, a ponto das vacinas ter que ser produzida uma nova vacina. Isso também é capaz de ser feito. A ciência já tem todo o suporte para produzir novas vacinas, E aí, é preciso saber ainda como essas vacinas atuam, E produção de novas pesquisas para ver como é que ela vai agir no organismo. Então, são feitas pesquisas constantes para ver qual é o efeito dessas vacinas no organismo humano. Pessoal, o que diz o pessoal da Pfizer, tá? A Pfizer, em parceria com a BioNTech, informa que até o momento a vacina mostrou sim ação consistente contra todas as variantes do coronavírus. Então, a vacina da Pfizer, segundo eles, se mostra eficaz contra todas as novas variantes do coronavírus. Então, a Pfizer, essa vacina, então, seria eficaz contra essa nova mutação, contra essa nova variante também. O que diz o pessoal lá da Universidade de Oxford?
tá? Que trabalha junto com a AstraZeneca, tá, pessoal? Ela começou a testar a eficácia, então, da vacina contra as novas cepas do vírus e vai compartilhar os dados, assim, no seu devido tempo. Então, as vacinas, o pessoal que produz, né, que estuda as vacinas, já está com um olhar, com uma lente nessa questão da cepa nova do vírus, da variante do coronavírus, certo? Enquanto a vacina não vem, vamos, né, focar nas medidas de proteção, uso de máscara, lavagem das mãos e não se aglomerar. Existe uma taxa. Como é que eu sei o quanto que essa infecção, né, que esse vírus vai se espalhando, certo? O quanto que ele infecta. Existe um cálculo, existe uma taxa que é chamada de taxa R. Quando essa taxa está acima de 1 é o ponto de corte dela. Quando essa taxa está acima de 1, significa que os casos estão acelerando e a pandemia está aumentando. É preciso que essa taxa R esteja abaixo de 1 para desacelerar a pandemia. Bom, essa taxa subiu. Quando a gente vai comparar a semana passada com essa, tá? Na semana passada, essa taxa era de 1,1. E nessa semana, essa taxa é de 1,4. 1,4 é maior do que 1,1. Isso significa dizer que a cada 100 pessoas infectadas, certo? Elas vão passar, cada 100 pessoas que são infectadas, passam vírus para outras 104. Então, quando esse número está acima de 1, quando eu falei, significa que o número de casos está acelerando, certo, pessoal? É isso aí. E a pandemia está acelerando. E aí, quando essa taxa está abaixo de 1, significa que a pandemia está sendo controlada, certo? E a chance desses números estarem corretos é um intervalo de confiança de 95%. Então, é isso aí, pessoal. Mais um pouco da variante do coronavírus. Até ontem, então, o Brasil registrou 1.186 mortes nas últimas 24 horas e já temos um total de 197.777 mortes, do total de mortes. Em 24 horas, esses 1.186 que eu falei para vocês. Nas últimas 24 horas, tivemos, então, 57.442 novos casos e um total de casos já passa de 7.812.007. Então, é um número bem expressivo. Quando a gente vai falar da média, né? O Brasil registrou, então, uma média, até ontem, tá, pessoal? De 32.260, né? Então, foi uma queda de 30% quando eu comparo com 2 semanas atrás. E a média móvel de mortes, então, do Brasil ficou em 723 mortes por dia, tá, pessoal? 7% a menos que há 14 dias atrás. Então, quando eu tenho uma variação que ela é menor do que 15%, isso significa dizer que há uma estabilidade. Aconselho você que acompanhe as notícias dos jornais para saber o impacto do coronavírus no seu estado. É uma informação que muda, às vezes, de um dia para outro. Vocês precisam estar antenados, vocês precisam estar ligados para ver no estado de vocês como está. Aqui no meu estado, aqui onde eu vivo, no Rio Grande do Sul, nós estamos numa estabilidade. Inclusive, o prefeito flexibilizou algumas atividades, né? A forma como em shoppings, em estabelecimentos comerciais, houve uma certa flexibilização. Segundo ele, está sempre em contato com as autoridades de saúde e, segundo ele, essa flexibilização não tende a aumentar o número de casos, mas é algo que devemos estar sempre atentos. Gente, esse foi mais um vídeo para a gente refletir sobre a nova variante do coronavírus. A vacina é eficaz. Se eu puder dizer uma coisa para vocês, é isso. A vacina, todas elas que estão sendo produzidas, elas são eficazes quanto a essa mutação, quanto a essa nova variante do coronavírus, a B117,
porque é uma variação, é uma mutação muito pequenininha e a vacina consegue, certo? É preciso que hajam mutações, várias mutações, e ao longo do tempo para que as vacinas comecem a deixar de ter uma proteção. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!